Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus, começa mais um podcast Campos Brancos. Hoje nós vamos trazer no primeiro momento notícias do campo missionário. O pastor Elias Oliveira, que é muito conhecido de todos nós, ele teve agora numa viagem missionária, um dia desse eu estava contando, ele e o Ramos foram aí para a Ilha do Marajó, né, para o arquipélago do Marajó, mas agora ele foi muito mais longe. E ele vai contar para nós o que ele viu, a necessidade, as bênçãos mil que o Senhor tem feito nesses locais onde ele passou alguns dias. E você sabe que a finalidade nossa nesse programa é trazer para você notícias do campo e despertar em você o desejo de fazer missões. Fazer missão, querido, não é apenas ir ao campo missionário, é orar, é contribuir, é falar, é ser um missionário. O ID não pode ser terceirizado e você recebeu esse ID. Não foi, se tu puder, talvez, quem sabe, não, foi ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Independente de você ser um grande pregador ou apenas saber dizer Jesus te ama, você vai estar cumprindo o ID de Jesus dentro do universo que você está. Mas você também pode orar por missões. Nunca esqueça, na hora de dar graças pelo alimento, você dizer: Senhor, abençoa a mesa do órfão, da viúva, do missionário. Porque o missionário lá no campo come, precisa comer. E aí você tem que contribuir. Não é legal Deus ter te escolhido para contribuir com missões? Não tem nada melhor do que isso. Missões não é um encargo, uma carga no teu ombro, não. É um privilégio poder contribuir com a evangelização do mundo. E aí você pode ir na secretaria da sua igreja ou pode fazer um Pix direto para a SEMAD. E eu vou passar agora para ti o número. Pega o papel, lápis ou no teu celular, anota aí. É nosso CNPJ 322-652-360001-46. Repetindo, 322-652-360001-46. Ou você, se estiver assistindo o nosso podcast, você pode apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na tua tela e fazer a sua contribuição. Contribua de acordo com o que Deus colocar no teu coração, que eu tenho absoluta certeza que Ele já disse é isso. Está achando pouco? Aumenta. Está achando muito? Aumenta. Porque se Deus mandou, Ele garante. Tá? Então, a gente, sem conversar mais demais, né? Eu vou trazer agora o pastor Elias, que ele está, inclusive, caracterizado hoje. Sabe como é que é ele, né? E aí, eu não sei, tu tá o quê? De marroquino? De que é mesmo isso aí? Eu tô africano, especialmente do Senegal, porque as roupas são muito parecidas de um país para outro. É só roupa africana. Para mim é tudo a mesma coisa. Todo mundo tem as imagens, é colorido e tudo, mas estamos aqui para dar glória a Deus. Pastor Elias, o senhor esteve agora quantos dias viajando e por onde você foi? Terminamos os mês de junho, né? Já entramos no mês de julho, hoje é 2 de julho e os 6 primeiros meses foi uma loucura, porque Deus, no ano passado, tinha falado que eu ia rodar alguns países do mundo. E eu fiquei preocupado. Qual deles? Em janeiro, o pastor Ramos disse, está aqui, ó, tem a lista de 11 países para tu visitar. Eu digo, meu Deus do céu, cadê o dinheiro? A gente pergunta logo, e as passagens? Mas eu acabei de chegar da África e da Europa. Visitei 2 continentes. Eita! E foi muito importante. Primeiro, eu saí daqui no dia 14, fiz uma escala em São Paulo, fui na Missão Cairóis, visitei os alunos da turma 37 que estavam concluíram agora sábado passado, entreguei o material para eles, os que iam para os países espanhóis, o pastor Erlei mandou os proclame em espanhol e eu fui lá entregar, conversei, expliquei tudo. Ok? Segui à noite para Lisboa, cheguei lá às 7 da noite, fiquei 2 horas no aeroporto, direto para a igreja, do jeito que eu estava, de calça jeans, de tênis, de roupa de frio. Cheguei da igreja, 15 minutos comecei a pregar. Foi muito bom, a igreja onde o meu filho se congregava até a semana passada, que ele foi transferido para outra cidade.
Foi um tempo de bênção, eu estava realmente cansado, porque era muito tempo, quase 48 horas, sem poder nem sequer tomar banho, mas Deus me deu graça e eu falei. E passei lá 4 dias, visitei vários missionários. Sem tomar banho também, né? Tá fazendo frio lá, passou 4 dias sem tomar banho. Não, graças a Deus, domingo chegou 41 graus em Portugal. Meu Deus. Em Lisboa estava 40 graus, 40 graus domingo passado. Então, Pastor Elias, hoje está muito em foco Portugal, principalmente a Europa, mas principalmente Portugal, devido tanto de gente, né, que está indo para Portugal. Qual a necessidade maior que você achou lá? Eu fui para 2 continentes. E algo interessante nos 2. Parece que os 2 têm a mesma necessidade. Portugal é a entrada da Europa. Aquele velho continente que não nos conquistou há 500 anos atrás. Eles exploraram, não fomos descobertos, nós já existia aqui no Brasil. O Brasil tinha 5 milhões de indígenas nativos aqui. Hoje tem 500 mil. Aí não sei, não vou entrar no mérito. Mas Lisboa, principalmente Lisboa, é uma porta aberta para as missões. Me reuni com vários pastores, o meu filho tem contato com vários, era mais que queria, eu quero almoçar com teu pai, eu quero jantar, eu quero conversar. E eu tive o tempo todo, 4 dias, sem poder, quase sem fazer nada. Outra coisa era só atendendo reunião, a chamada. O que eu vejo em Lisboa é uma porta, uma grande oportunidade com o que chamamos a diáspora. Tem gente de todos os países de fala português, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde e vários outros países brasileiros. Por que você acha que está acontecendo essa diáspora para Portugal? Primeiro, a gente pode entender um tempo de Deus para cada estação. Você precisa entender qual é o tempo de Deus para cada geração. Como eu sempre falo, cada geração presta conta da sua geração diante de Deus. Agora, cada um tem um acontecimento histórico que contribui. Por exemplo, voltando no passado, no ano 99, 2000, eu enfrentava uma crise no Equador, tentando a igreja entender missões. Deus mandou uma crise econômica, saiu 1 milhão de equatorianos para a Espanha e Estados Unidos e vários outros países. Só em Múrcia, na Espanha, ainda tem 500 mil habitantes. É a maior colônia de estrangeiro da Espanha, é equatoriana. E lá foi um grande avivamento, porque eu fui lá várias vezes acompanhar os imigrantes na obra missionária. Então Deus tem um projeto para cada. Quando eu digo quem não obedece Atos 1 e 8, obedece 8 e 1. Traduz para os irmãos que não leem muita Bíblia. Atos 1 e 8 é o avivamento, o Espírito Santo, a renovação. Ide por todo o mundo, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quem não obedeceu, Deus mandou Atos 1 e 8, a espada de Saulo, 8 e 1, perseguição, e a Bíblia diz, e todos foram esparcidos pelas terras da Judéia, Samaria, Galiléia, e aí espalharam. Então, o que está acontecendo hoje? Como nós e muitos outros países nos acomodamos, Deus está criando circunstância para nos tirar do comodismo e enviar para sobreviver. E lá você encontra com a palavra de Deus. Achei interessante o pastor Davi Botelho, que esteve aqui comigo, ele disse que saíram 400 mil brasileiros de uma vez do país, e desses 400 mil, 150 mil foram para Portugal. E hoje a maior igreja portuguesa é brasileira. E aí lá estamos nós fazendo missões em Portugal. Eu estive em Espanha em 2012 e fui pregar numa igreja de um pastor espanhol, e ele logo veio com uma crítica comigo. E critica logo eu. Porque veio o latino para cá e só prega para o latino, e esquece dos hispanos e dos portugueses. Então tá bom. Eu fui pregar na igreja. Tinha nessa noite as 40 pessoas. E eu, como sempre, esse jeito meu de brincalhão, meigo, humilde, tímido, eu disse, tem algum equatoriano aí? Levantaram 10. Colombiano, peruano, boliviano, eu sei, dos 40 que tinha presente, 28 eram estrangeiros, só tinha 12 hispanos. Eu disse, cadê a tua igreja aqui? Tu tá igual. Graças a Deus, Deus mandou esse pessoal para te apoiar aqui. Você não reconhece, fica criticando. Tá. Então, você viu a mesma necessidade nos 2 continentes. E qual foi a necessidade? Primeiro, Portugal. A porta está aberta para a pregação do Evangelho. Quem vai para Portugal
não dá para ir como missionário com o salário da SEMAD para vir lá, porque lá ninguém vive só de salário de igreja. Todo mundo tem que trabalhar. Então você tem que ir para Portugal para trabalhar. Até porque não é valorizado. Quem vive que fica à Não toa, é né? valorizado. Ou você vai buscar um trabalho e congregar de noite. Agora, por exemplo, eu almocei num restaurante, fui visitar um aluno, aliás, um filho do missionário que trabalha comigo no Equador, ele é brasileiro, e hoje o filho está lá em Portugal. Trabalha num restaurante. Eu fui lá para visitar ele, almocei mais ele. Ele disse, pastor, nós somos 40 funcionários aqui no restaurante. Ô, Campo Bom. Português, só o dono. O resto é estrangeiro. Aí você vê um senegalês, você vê um moçambicano, um angolano, brasileiro. Do Brasil tem de vários estados. Está lá aquela colônia de estrangeiro precisando de uma cobertura espiritual. Aí está o campo missionário. Pessoas que nunca param aqui para ouvir um evangelho, vai ouvir lá. Igual eu recebi em 96, no Equador, um turista que ia para a Copa do Mundo em 98, na França. Ele andava esses andarinos. Ele dormiu lá em casa 3 noites. Ele disse, eu nunca entrei numa igreja no Brasil, eu rodei o Brasil todo de bicicleta, eu nunca entrei numa igreja. Vim entrar aqui no Equador, a igreja de um brasileiro. Assim que acontece. Então, Portugal, as portas estão abertas. É a entrada para a Europa. Portugal e Espanha estão os 2 países aí na Península Ibérica, que é onde concentra a maior colônia de estrangeiro, são nos 2 países. Então nós precisamos entender isso. O pastor Davi já veio com esse projeto, eu já tinha ido na frente, eu liguei com ele, expliquei, disse, cara, tu está na minha frente. Não, nós estamos conectados no mesmo reino. Não é quem vai primeiro, quem chega, que é a minha missão, não. É o reino de Deus e nós estamos trabalhando em parceria. Conversei com várias pessoas que têm empresa, no caso meu filho, o pastor José Andro, que foi treinado aqui por nós, ele tem a empresa de construção. Eles aqui chega, a gente dá apoio, vão trabalhar e vão se congregar, porque o projeto é esse. Então, e várias outras empresas de pessoas, inclusive é uma empresa do Maranhão, lá em Portugal. Meu filho vai mandar o contato para mim, para conversar com ele lá em São Luís, para a gente fazer essa conexão. Portas abertas para a pregação do Evangelho. Mas você tem que ir para trabalhar. Eu não vou só com o título de missionária, você vai mandar meu salário. Isso não vai funcionar, porque não funciona. Você vai para assumir um trabalho, buscar um emprego e vai gerar riqueza, ajudar na evangelização e Deus vai ser glorificado. Os autossustentáveis da vida. Autossustentável, profissionais. Inclusive, lá no Senegal, em Dakar, o imperatricense com uma pizzaria lá em Dakar, no Senegal. Meu Deus, que legal. Tá, aí Portugal. Daí de Portugal tu saíste para... Senegal. É o país de origem, sim, que eu ia, era Senegal. Portugal foi só uma escala. Para ver o filhão. Não me custou nada, porque a passagem era para o Senegal. Fez uma escalada de 4 dias. Vi o meu filho, preguei nas igrejas, fiz contato com muita gente, visitei os missionários, aquela viagem que sai 0 custo para a missão, que eu ia para frente. Não? Deus dá graça desses espaços, você faz a obra de Deus. Não? Senegal. O Senegal é um dos grandes desafios da África, porque é um país que está saindo de uma crise, é o que mais está prosperando dentro daquela região da Ásia Ocidental. Ele limita com Guiné-Bissau, com Guinéia, com Burkina Faso, está a 500 quilômetros da ilha de Cabo Verde, ele está bem na ponta, então é um país que está prosperando, está crescendo. Houve uma mudança, eu estive lá em 2012, 13 anos atrás, quando eu cheguei lá, que eu olhei, o aeroporto em si não era o mesmo, as autopistas que eles construíram, a movimentação totalmente diferente do que era 13 anos atrás. O que Deus faz? Aonde chega essa luz do Evangelho, Euseni, muda tudo. O pessoal vê lá não acredita, mas chega lá um crente, começa a fazer as coisas, começa a orar, Deus vai prosperando e a própria nação vai mudando. Então, Senegal hoje está um grande desafio para nossas vidas. Desafio, clamor. Olha aqui, ó. Brasil, ainda existe o clamor. A nossa camisa de missões. Você pode adquirir essa camisa na sua congregação ou aqui na SEMAD. É muito fácil, só R$50. Tem verde, tem
preta, linda, para a gente usar no congresso, que é dia 1 e 2 de setembro, que é também a convenção. A convenção vai acontecer nesses dias, a gente vai aproveitar e fazer o congresso também. Vamos voltar às origens e você vai estar bonito com essa camiseta. Dia 1º, a Lauriette vai cantar e nós vamos adorar a Deus junto. Dia 2, pastor Marco Feliciano vai pregar, vai ser bênção pura. E a gente vai estar todo mundo bonito com a camisa do congresso. E é essa camisa. Não vamos mudar, não. É essa. E quando você adquire essa camiseta, você também está ajudando no projeto de missões. Como quando você adquire esses canequinhos lindos aqui, olha. Você já orou por missões hoje? Quem é que não gosta de uma canequinha para tomar café, né? Um suco, um chá. E aí, na hora que você vai tomar café de manhã, você já orou por missão hoje? Não, não orei, não. Senhor, abençoa o missionário. É para isso, né? Então, você aproveita, adquire. Eugênio, está fazendo bazar? Tem, gente. Um bazar aqui na igreja tem várias canecas diferentes, bonitas, e é só R$25. Você pode, inclusive, personalizá-las. E deixa eu te dizer uma coisa, para que é que nós estamos vendendo? Porque o dinheiro do lucro delas vai revestido na saúde do missionário. Você sabia que o missionário fica doente, né? E quando ele fica doente, ele liga para a base. E aí, a base é que socorre. Ramos manda carro buscar, leva para o hospital, dá remédio, faz isso, faz aquilo e isso aqui está ajudando. Adquire a tua canequinha e vai estar ajudando com o projeto de missões. E aí você também pode contribuir, né? Não vou deixar de passar para você o nosso Pix, é o CNPJ 322-652-360001-46, 322-652-360001-46. Ou pega o teu celular, aponta para a telinha onde tem o QR Code e contribui conforme Deus colocar no teu coração, sabendo que é um privilégio e que Deus ama quem dá com alegria. Estamos no Senegal, pastor Elias. Quando você chegou lá, qual foi o trabalho que foi feito, a visita que foi feita? O que você viu, sua reação? Conta para nós. Olha, na verdade, o Senegal é um país de fala em francesa. Ele se independizou da França no dia 4 de abril do ano 1960. Tem aí seus 65 anos de independência. Tem uma população de 19 milhões de habitantes e numa área geográfica de 196 mil quilômetros quadrados. E o evangelho lá? O evangelho, o país tem 94% de islâmico. O islamismo predomina no país. Aí os outros 6% está dividido em católico, animista, e aí menos de 1000% de evangélico. Não chega a 1000%. Por exemplo, a cidade... Chega a 1%. Não. 1000% é muito. Não, 1%. Não chega a 0,5%. A cidade de Rufisque, que é o tamanho de Imperatriz, 280 a 300 mil habitantes, deve ter mais ou menos 200 crentes e umas 4, 5 igrejas pequenas. Aonde está o Messias é a cidade de Thiès, é uma cidade universitária, tem 380 mil habitantes. Essa sim, segundo o Messias, já tem 1000 crentes. É uma população de 380 mil habitantes, tem 1000 crentes. Quase tudo está lá na creche do Messias. Na creche do Messias tem 66. E mais as 3 igrejas que ele dirige, chega aí uns 150 a quase 200 crentes, mais ou menos. Então é um milagre de Deus. E o que eu vi, Roseli... Deixa eu falar bem aqui sobre o Messias. Gente, o pastor Manuel Messias, ele tem uma creche, começou pequenininha, hoje ele já tem 66 crianças. Lá no Senegal, né? É Senegal. A comida eles colocam numa bacia grande, eles sentam no chão e comem aquela comida. Cada um mete a mão e come aquela comida junto. Tá? E o sonho deles é porque assim, ele coloca um pedaço de carne para dividir para todo mundo. E o sonho dele é que na frente de cada uma daquelas pessoas tem um pedaço de carne. Para isso, ele precisa de uma vaca, tá? De um boi. E custa hoje em torno de R$4.000 lá, né? Mais ou menos. Mais ou menos R$4.000. Então eu estou aqui aproveitando, pedindo para você
Se você quiser nos ajudar a comprar essa vaca, ou dar a vaca mesmo, de repente você tem uma vaca, dá, a gente vende e manda o dinheiro para ele. Você pode mandar um Pix para a SEMAD no 322, que eu já passei para você, 65236, colocar na frente vaca. Ou colocar na frente boi, a identificação que seja vaca ou boi, para a gente realizar esse sonho do pastor Manuel Messias de colocar um pedaço de carne na frente de cada uma daquelas crianças. São 66 e não é, eu ouvi falar que tem 66, são 66 reais. Eu estive lá, eu fui ver. O Elias acabou de chegar de lá, quando ele veio, ele trouxe muitos vídeos mostrando o trabalho que é feito lá, uma coisa linda, vale a pena. A gente podia dar uma olhadinha nessas fotos do pastor Elias por lá, né? Eu não sei se tem como mostrar. Damares, tem como mostrar aí para nós um pedacinho dessa viagem do pastor Elias? Ok, pastor Elias, comente, é com você. Olha, na verdade, aí é uma escola de futebol com o pastor Jairo, ele é equatoriano, casado com uma mineira. Eu treinei o Jairo em 2001 no Equador, é o líder da missão lá. Está aí a escola de futebol e essas crianças todo dia têm um devocional antes de começar. Aí foi o material que eu levei daqui, a doação de material escolar, medicina, lá para casa. E a outra foi para... Medicina que ele diz é remédio, gente. Remédio. É porque ele está pensando que... Olha isso, na sala de reunião, todo dia esses meninos têm 1 hora, 2 horas de Bíblia, eles louvam a Deus e ouvem a palavra do Senhor. É algo extraordinário. Aí, seu Manuel Messias, já? Aí estamos no Manuel Messias, aqui no Manuel Messias. Nós saímos do Jairo, eu nem saí do Jairo direito. Então é porque as imagens passaram rápido. Tá. Olha aí, tem uma sala todo dia, independente de qualquer atividade. Chegou a noite, tem essa reunião, todo mundo participa. Aí está os de 12 anos para cima. Em cima, a casa tem dois pisos, na sala de cima está os menores, de 6 anos até essa idade aí. São 2 reuniões. E eu tive que pregar quase todo dia nas 2, porque eu saía da de baixo e o pessoal queremos lhe ouvir também. Então, essas crianças, gente, a mais nova tem 6 anos e o maior tem 25 anos. Tem uns que estão na faculdade já, Já né? tem 5 na faculdade, alguns já se independizaram, já formaram família, estão trabalhando, mas todos crentes. Oh, que bom. Gente, todos crentes. Isso que me impactou é a ordem na casa. Porque você conviver com seus 4, 5 filhos aqui, briga, então, 66, 37 mulheres e 29 são homens. E eles não têm problema, os homens ficam embaixo, as mulheres a parte de cima. A casa é o mesmo tamanho, tanto embaixo como em cima. A diferença é que a parte de baixo, uma da sala, que é a garagem, é usado com as máquinas de costura, para eles aprenderem lá, e a outra sala é a de reunião. E a alimentação desse povo, como é que é, Elias? Quem dá, quem mantém, como é que que eles conseguem? Deixa eu explicar para vocês. O Manuel Messias e a Rai foram enviados pela igreja Shalom. Tem uns 3 anos, mais ou menos, que eles vieram para cá, nós adotamos ele, nós mandávamos só uma oferta, porque o Manuel Messias era nosso obreiro, a Rai casou com ele, levou para lá. A gente adotou como uma oferta aí simbólica, não sei se foi $200 por aí, mas depois eles vieram para cá, nós assumimos eles como família, mas não assumimos o projeto. E eu fui lá para conhecer o projeto. Agora que eu vi o projeto, eu quero desafiar a igreja para nós, como Igreja Imperatriz, assumirmos o projeto pelo menos na metade. Porque eles recebem uma oferta de uma igreja em Goiânia, outra de Brasília, outra de São Paulo. As igrejas entenderam... É muita gente, filha. Aqui para vocês, aqui para nós, o custo mensal é em média de R$40 mil por mês. Moço, 66 pessoas é 70 porque tem o Messias e a esposa e sempre tem 2, 3 visitantes. É 70 pessoas. Café, almoço, janta. Roupa, calçado, tudo. Medicamento e tudo. Agora, tem 5 já fazendo faculdade, outros estão na escola secular. As crianças pequenas têm um regime que só pode depois de tantos anos. Eles têm 3 professores da aula em casa. Bota o tapete aí, as meninas sentam e vão assistir a aula sentadinha no chão aí, calado. O professor está explicando. Então, aí um professor um dia, outro no outro, outro no outro. Cada um dá uma parte. Graças a Deus, todos os professores são crentes. Eu cheguei lá, no outro dia teve a formatura
dar corte de costura, essas roupas. Os 12 meninos se formaram, fizeram corte, fizeram a roupa para eles, para as crianças menores, e ainda fez uma para mim assim, eu recebi feita assim deles. Então, e é normal, devido a eles fazerem roupa ainda, você vê na rua a pessoa com a máquina nas costas, tem uma roupa rasgada aí, eu costuro, pega aquele centavo e vai embora. Aí você vê isso na rua. Uma coisa bem tradicional, que aqui não existe mais, não? Então, aquela obediência, aquele trabalho, a ordem nas casas, as prateleiras, cada um com a roupa de uma criança, ninguém toca, eles andam impecável. É o novo Elias. O Elias é do tempo das partilheiras. Pois é, dá para estar nas prateleiras mesmo, é prateleira mesmo. A roupa, aí, aquela ordem das crianças, os maiores atendem os menores. A hora do devocional, todo mundo antes de dormir, ajoelha no pé da cama, tem as beliches, oram. E tem imagem disso aí, Damares? Não, mas tem a do batismo. Bota aí, eles batizaram, foi? Sim, houve o batismo com 9 pessoas se batizaram. Coisa linda. Só 2 que é filho de missionário, 7 são senegalês. E um menino de 12 anos, a mãe foi para o batismo, ela ainda não é crente. Ela foi e disse, olha, eu peço oração vocês, porque o Deus de vocês é poderoso, eu estou sendo pressionado. Olha esse menino baixinho aí, ó, 1,98 m de altura. Olha eu olhando para ele aí, ó, tá vendo? Vai de joelho não, olha, tu tá em pé. Eu estou em pé. Então, aquela mulher disse, eu estou sendo pressionada porque eu deixei meu filho se batizar. Mas o que acontece? Depois que ele veio para a casa de vocês, ele chega lá de volta no final de semana, aí um brilho na casa, ele ora pela comida, ele fala do amor de Deus para nós. Então não tem como eu proibir meu filho ser diferente. Aí não teve como a gente não chorar de ver o que Deus está fazendo naquelas crianças durante todo aquele período. Alguns já estão se noivando para casar, tem data marcada. E o testemunho de uma, ele já está de maior, ele vai casar no próximo ano. Ele disse, eu vou voltar para a minha comunidade. Ele chama lá outro nome. Eu não posso ir como solteiro para evangelizar, porque senão eu não tenho autoridade como sacerdote. Eu tenho que estar casado e já ordenado a pastor. Ele já fez o seminário e ele vai casar no próximo ano. Talvez ele venha fazer o treinamento aqui. Ele já vai para a comunidade dele casado e como pastor. Eu quero ir lá evangelizar o meu povo. Então, são coisas impactantes. Tem uma outra menina, ela tem 12 anos. Ela vai final de semana para casa dela, lá no interior. Ela reúne todas as outras crianças da idade dela, 40, 50. Canta os hinos que ela aprendeu lá na reunião. Lê a Bíblia e explica para eles. Está formando missionáriozinhos, né? Esse é o trabalho, formando missionários, formando profissionais, formando pessoas com caráter diferente. É um trabalho extraordinário. Eu fiquei olhando para o Messias e a Rai, eles estão realmente cansados, porque não é fácil. Não, não é, não. A preocupação, a carga. E eles já não são tão novos, O Messias já tem 66 anos e a Rai chega a 60 ainda esse ano, né? Então, já estão cansados. Precisa de ajuda, que alguém daqui se disponha, chega lá, colocar o ombro debaixo da carga e ajudar. Um casal, 2 casais, o solteiro, que queira servir, porque a necessidade é urgente. Gente, eu vi Deus operando de maneira maravilhosa. É um grande projeto lá no Senegal. Então, apesar da grande necessidade, Deus está agindo de forma espetacular. Alimento, tu perguntou como eles se alimentam. É. Todo dia Deus dá comida. O Messias disse, pastor, um dia nós não tinha nada. Eu peguei o carro, fui para a porta do supermercado. Lá tem o Carrefour nessa cidade. E o supermercado que ele sempre compra lá, que é de Portugal. Eu fiquei dentro do carro, orando, Senhor, eu vim comprar, não tenho um centavo. Lá está lá os teus filhos que tu me entregaste. Eu fiquei mais ou menos 1 hora dentro do carro, chorando. De repente, o telefone, aquele avisozinho daqueles depósitos. Você recebeu um depósito de tantos mil-reais. Eu saí para o supermercado chorando, falando em mistério dentro do supermercado. Peguei o carro, enchi o carro de mercadoria, paguei tudo e fui para casa. É Deus que faz isso através daqueles que ouvem a voz do Senhor. Pastor Elias, a gente vai ali para o comercial, tá? A gente vamos para o comercial, voltamos já já, não sai daí não, tá? A gente tem mais de Deus para você.
Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o missionário Petrúcio Pessoa. Estou na cidade de Coimbra, Portugal, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Quero te fazer um convite. Vem fazer missões conosco. Chegamos em Portugal no ano 2013, um ano após termos feito o curso de missões Imperatriz do Maranhão. Fomos enviados pela nossa igreja local e desde esse dia também somos apoiados pela CEMAD, pela igreja de Imperatriz. Nós chegamos aqui, eu e a minha esposa apenas, pois não tínhamos filhos, éramos estéreis. Mas, para a glória de Deus, o Senhor fez um milagre e hoje temos 2 filhos. O Manuel, de 8 anos, e o Pedro, que vai fazer 6. Até hoje, algumas pessoas não compreendem como um casal sem filhos tem 2 filhos. Mas nós sabemos que é a mão de Deus. Começamos a nossa igreja trabalhando com jogadores de futebol, meninos que vinham do Brasil tentar a vida aqui. Mas o trabalho foi ganhando proporções e ampliando. E assim nós também conseguimos alcançar portugueses nesse processo. Também trabalhamos há muito tempo atrás com a comunidade cigana, também um fruto de um trabalho de grupos domésticos ou cultos nas casas. Hoje a nossa igreja tem crescido, já mudou de lugar e também continuamos ainda trabalhando com o culto nas casas, pregando o evangelho a muitas pessoas. A igreja tem um trabalho muito firme que é o culto das casas, o trabalho com crianças, como também o trabalho com mulheres. Após terminar esse breve relato das nossas atividades, eu queria agora agradecer a você, mantenedor, que faz com que esse trabalho funcione. São as vossas orações, as vossas contribuições e o vosso apoio à CEMAD que tem feito com que esse trabalho cresça, desenvolva-se e assim nós que estamos do outro lado do mundo consigamos anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue assim, continue contribuindo, orando e apoiando a CEMAD em todas as suas atividades. Muito obrigado, um abraço carinhoso aqui de Coimbra, que Deus os abençoe. Bem-vindos ao Espaço Semear. Somos uma loja e bazar missionário onde cada produto carrega um propósito eterno. O Espaço Semear é mais do que uma loja, é uma iniciativa da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de Imperatriz, CEMAD. É um projeto missionário que transforma suas compras em cuidado. Aqui você encontra roupas novas e seminovas, com preços de bazar, livros edificantes e também produtos personalizados, como canecas, garrafas e camisetas. Toda a renda arrecadada será destinada ao auxílio saúde dos missionários que estão no campo. Venha comprar ou doar aqui no Espaço Semear. Estamos localizados no anexo do Templo Central. Para mais informações, entre em contato com o número aqui embaixo ou na descrição. A paz do Senhor! Este é o Brasil, um país de contrastes, de belezas e desafios. Aqui, onde a diversidade cultural e social se encontra. Brasil, ainda existe um clamor dos ribeirinhos que vivem imagens esquecidas, aos quilombolas que carregam no peito a força de sua história, dos indígenas, guardiões da nossa terra, aos ciganos, peregrinos em busca de pertencimento, sertanejos que enfrentam a seca com fé, imigrantes que atravessam fronteiras em busca de esperança. Entre os mais ricos e mais pobres, há um silêncio que clama por resposta. Todos precisam da mensagem de Jesus Cristo. E os que não têm religião, eles também clamam, não com palavras, mas com vidas que anseiam por algo maior. Será que estamos ouvindo? Estamos fazendo missões? O chamado de Deus ecoa em cada canto do Brasil. Ribeirinhos, quilombolas, indígenas, ciganos, sertanejos, imigrantes, ricos, pobres, todos precisam ouvir que existe um Salvador
Vamos responder ao chamado de missões. Brasil, ainda existe um clamor por amor, por cuidado, por salvação. Juntos podemos responder. SEMAD, levando Jesus ao Brasil e ao mundo. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Esqueceu do meu. É isso aí, estamos de volta com o nosso podcast Campos Branco, falando com o pastor Elias Oliveira sobre a viagem que ele fez agora. Estamos prestando contas com você que é mantenedor de missão, sabendo que não foi a SEMAD que gastou para ele não, viu? Mas ele está prestando conta do trabalho que ele viu e do que está sendo feito lá fora. Então, pastor Elias, você falou que levou medicamentos, né? E eu quero saber para onde tu levou medicamento, que lugar que estava precisando, tem um posto de saúde, um posto médico, quem está lá fazendo o quê, como, por quê? Meu Deus do céu, como eu respondo com toda pergunta. Pessoal, olha, a missionária Sônia Mendes, que você já conhece por aqui, ela foi para o campo missionário em 89. Em 94 ela liderou meu treinamento na Cairóis. Em 2015 ela recebeu minha filha no campo missionário lá na África. Ela fundou um posto médico como ferramenta para trabalhar. Então lá tem um posto médico e uma igreja ao lado do posto. Já é casa própria, já é propriedade da missão. E o pastor da igreja é filho na fé da Sônia. Ele se converteu aos 12 anos, já mais de 20 anos. Foi o primeiro que se converteu praticamente e hoje é o pastor da igreja. O posto médico funciona numa área muito pobre, muito carente. E lá está a missionária Joênia, que é a nossa missionária, que saiu daqui de Imperatriz. Para quem não sabe, a Joênia chegou na minha sala em 2018, querendo fazer missões. E eu mandei ela voltar e fazer faculdade. Depois ela me procurasse. O Gideão ouviu e reclamou, tu perdeu a aluna. Eu digo, não perdi, foi Deus que me deu fazer. 2023, mais ou menos, ela chega e disse, terminei a faculdade, sou formada em enfermagem. Farmácia, enfermagem. Consegui uma bolsa para ir para Manaus fazer uma especialidade, mas Deus mandou falar com o senhor. Digo, tá bom, foi no mês de junho, o treinamento começa na outra semana, vem para o treinamento, tu vai para o Senegal. Ela chegou lá no ano passado, tá? E ela, gente, foi um verdadeiro milagre. A Joênia está sendo um instrumento nas mãos de Deus, porque uma enfermeira formada no Senegal é um médico especialista aqui no Brasil. E ela atende todos os dias no hospital e Deus tem sido generoso, ela nunca adoeceu, não sente nada, aprendeu o idioma com facilidade, sofre um pouco com o Wolof e aquela menina que Deus está usando. A equipe que trabalha com ela, não tive uma só reclamação de nenhum comportamento, ela está lá como uma mãe. Aí depois, no ano passado, eu estava pregando em Campo Maior, desafio a filha do pastor, recém-formado em odontologia. Lá tem um gabinete odontológico, estava fechado, só usa quando tem as campanhas. Quem usou ele mais foi a minha filha em 2015, de lá para cá só usa nas campanhas, estava fechado. A Emily chegou lá, no ano passado, no mês de outubro, está agora com 9 meses essa semana. A Emily foi outro instrumento. Ela já falava o inglês fluente, aprendeu o francês muito rápido e é quem melhor domina o Wolof, é a Emily, a mais nova e a mais eficiente no Wolof, que é um idioma oral, que a maioria fala. Eu tive que atender o hospital, aliás, o posto médico, devocional todo dia com os funcionários, aí eu pregava em português, aí uma traduzia para o francês e o outro para o Wolof. Era 3 idiomas numa reunião. Parecia uma loucura, não? Você falou aí, foram alunas do curso de missão. O curso de missão começa agora? Ah, o curso de missões dia 10. Você imperatrizense, você jovem, que foi na frente dessa conferência agora com Davi Botelho para ir para fora, o treinamento começa no dia 10. Ninguém sai sem fazer o treinamento. É porque o treinamento, desses que foram para o Davi Botelho, eles vão fazer o treinamento aqui, depois vão para... Para a Missão Horizonte. Para a Missão Horizonte, passa um ano, aí para a Irlanda, né? Então,
é um processo, porque se você vai direto, gente, não tem como dar o mesmo resultado. Treinamento é uma preparação que vai diminuir. Na realidade, nem vai choque. direto, ou faz ou não vai. Ou faz ou não vai. Quem vai imigrante para lá por conta própria é outra coisa. Mas quem vai como missionário não dá para ir sem treinamento, projeto, né? Porque é um processo. Eu sei, porque eu era pastor em Imperatriz, pastor de igreja, pregava nas campanhas, mas para cruzar a fronteira, eu fui para um treinamento, fiquei lá 99 dias. E lá me dei conta que eu não sabia quase nada do que eu pensava que sabia. Porque primeiro não sabia falar nada, nem sequer falava o idioma. Não. Por aí você começa o processo. Agora não para de falar o idioma. O pessoal critica que eu ainda tenho acento espanhol. Pessoal, eu. Não, é muita gente, não é só tu não. Mas ele não sabe que quase todo dia eu tenho uma reunião com o pessoal no Equador, na Colômbia, no México. Eu ligo de madrugada, quero conversar, quero ouvir. Eu tenho que falar com eles em espanhol. Então, eu falo 2 idiomas permanentes. Agora, o problema é que eu esqueci um pouco do português e não aprendi bem o espanhol. Aí criou... O portunhol, aí mistura tudo. Pastor Elias, tem muita gente já inscrito para esse curso de missões. O que o senhor espera desse curso, que Olha, é 59, esse curso é a turma, é a turma 58. 58. A gente espera 40 alunos, mas ainda falta 18. Mas tem o daqui, a gente não Agora tá vamos ver o contando com os daqui para nossos. ajustar, porque de fora, a minha surpresa que cheguei ontem, chegou na minha mesa 9 fichas de uma mesma igreja aqui da Floresta, perto de Santa Luzia do Tide. O mesmo pastor mandando 9 alunos. Meu Deus. De lá tinha vindo um aluno há uns anos atrás. Agora ele falou comigo já hoje, está confirmado. Eu digo, então mexe aí nas farinhas, nos arroz, no feijão, no teu campo aí, e não manda ninguém com as mãos vazias, não. Porque eu já vou começar a campanha de pedir comida para os alunos. Não vamos pedir comida hoje não, viu? não, só segunda-feira. Pastor Elias, nós, com esse tema que nós estamos trabalhando, o Brasil ainda existe um clamor, onde é mesmo o maior clamor missionário, de onde é que vem? Do inferno. Do inferno. Gente, deixa eu explicar para vocês. Eu estive em Lisboa domingo, dia 15. Fui na igreja do pastor José Vandro, que era nosso missionário, treinamos aqui ele, e eu só dei uma palavra, não era o pregador. Quando o pregador começou a usar a parábola do rico e o Lázaro, ele fez uma expressão que me chamou a atenção. O maior clamor missionário vem do inferno. E eu me estremeci, porque na verdade, aqueles que conheciam a verdade, alguns foram pregador e estão lá porque se desviaram. Então, ainda existe um clamor, e principalmente no Brasil ainda há grupos clamando por necessidade. Esse mês nós estaremos trabalhando com os sertanejos, né? E eu queria que o pastor Elias, nós já trabalhamos quilombola, já trabalhamos ribeirinhos, eu quero saber o que o pastor Elias fala, porque você tem toda uma vivência de missão no sertão maranhense, cearense, piauiense. Conheço todos os estados do Nordeste dirigindo. Até o estado de calamidade pública. eu quero que você conta para nós. É o seguinte. Conta para nós, dentro do sertão, a necessidade do sertão, como chegar, como levar o evangelho. Conta para nós aí, as que você já visitou. Pessoal, olha, veja bem, quando chega o evangelho, as coisas vão mudando. O nosso sertão brasileiro, nós temos aí uma estatística de 6 mil grupos de povoado, assentamento, que não tem uma igreja evangélica. Claro, esses dados foram mudando nos últimos 10, 15 anos, porque esse dado tem 15 anos, já mudou muito. Eu tenho viajado e vi lugares, por exemplo, lá no Pernambuco, o povoado de Jacu, município de Jataúba, ele está lá a 400 e... Jacu, município de Jataúba. Meu Deus. É uma colônia lá em cima da serra, um clima frio, parece assim a Cordilheira dos Andes. Lá nós temos um missionário. O povoado tem 472 anos de fundador. Eles ficaram lá 450 anos sem a presença de uma igreja evangélica. Então, esses clamores assim, pessoas dizem, por que vocês não vêm para cá? A gente passa em lugares... O pessoal estão pedindo, está aberto. Aqui nós não temos uma igreja evangélica. Por que vocês não vêm? A gente vê na televisão vocês cantando, aquelas igrejas grandes, e aqui nós não sabemos nada do que Deus faz com vocês lá. Então, esse clamor
Por exemplo, a Bahia, nós temos 417 municípios na Bahia, 200 a mais que no Maranhão. As cidades da Bahia têm uma igreja evangélica, mas tem os seus distritos, aqueles povoados com 3 mil habitantes, 2 mil, 4 mil, que não tem ninguém. A parte do Piauí, nós temos hoje todas as cidades do Piauí, 222 municípios, tem igreja. Nós ajudamos o Piauí durante 25 anos, até com 40 casais de missionários lá. Mas as cidades têm igreja. O que não tem são os seus distritos. Que são muito mais que cidades. Que são muito mais do que a cidade. Eu lembro que eu fui assumir uma cidade no Equador, que é Valência, era um distrito da cidade de vizinha. No ano que eu cheguei lá, cheguei em outubro, em dezembro ela foi emancipada politicamente. Então eu assumi uma cidade. Só que quando eu peguei o mapa da cidade, eu fui no município, recém-criado, me dá o mapa do município. Aí eu fui contar 120 comunidades dentro do município que eu tinha assumido como igreja. E algumas delas com 500 habitantes, 1.000 habitantes, 600. Aí eu vi, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma lá dentro, ela faz a diferença. Então nós temos um Nordeste brasileiro, os quilombolas e vários outros grupos aí esperando você e eu fazer a diferença. Então, através da sua oração, da sua contribuição, porque aqui tem um problema, gente. Nós nos acomodamos aqui em Imperatriz. O número de candidatos de Imperatriz é mínimo nos treinamentos nossos. Porque eu já estou dando oferta. Imperatriz a gente abrir igreja. Tem uma igreja em cada canto. Eu já estou contribuindo. A gente não quer ir abrir onde não tem, né? Eu já estou contribuindo, eu estou orando, então o resto lá, a semana se vira. E o pedido de missionário para nós todo mês, pastor, me manda um missionário, me manda um candidato que eu preparo, eu te devolvo. Ah, mas você não tem muito missionário? Não, nós temos muito crente. Mas missionários são poucos. Esse é o desafio. Então, eu e você somos responsáveis. Falando em camisa, gente, eu levei essa camisa para dar de presente lá no Senegal. Rapaz, foi uma festa. A menina errou a quantidade, eu pedi 12 camisas, ela botou 16. Oh, glória. Mas até as minhas que eu tinha, a pessoa tive que deixar. Eu quero essa aqui, me dá uma dessa. Eu voltei a ser uma camisa. As minhas que eu levei, deixei. Glória a Deus. Tá. Aí, Elias, você acha que hoje nós, para começar a suprir essa necessidade, teremos que treinar quantas pessoas aqui? Porque interessante que a Imperatriz tem muita gente. Muita gente que eu tenho um chamado missionário, Senhor, tu sabe, Adelo, que é minha alma. Ai, que linda. É a hora que o crente mais mente quando está cantando. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí envia meu irmão. Aí ele não leu o pedacinho em seguida que disse, então vai. Então vai. O outro versículo ele não lê de jeito nenhum. Envia-me a mim, mas me deixa aqui, deitado eternamente em berço esplêndido. Talvez eu vou contribuir. Provavelmente eu vou orar. Provavelmente eu vou orar. Mas como diz um pastor amigo meu, quem não contribui não ora. Porque é muito difícil você orar por algo que você não se preocupa. É mais fácil você contribuir sem orar do que orar sem contribuir. Porque quando você ora, você tem comunicação. A parte mais fácil de fazer missão é contribuir. Contribuir. Orar é difícil. Orar é difícil. Eu sei porque eu vejo... E outro, aqui para nós, aqui para vocês, gente, você chegar num lugar, só você, onde não tem um crente, é tocar no ninho do diabo. Eu sei porque eu já enfrentei essa barreira. É você chegar numa casa de maribondo e jogar uma pedra lá. Você assanha, porque aquela tradição religiosa, ou católica, ou islâmica, ou o que quer que seja, eles têm ciúme pelas suas tradições. Ninguém quer perder ninguém. Então você provoca uma reação. Ou a igreja acompanha o seu missionário, ou ele volta cansado, ferido, às vezes derrotado, e você que diz, ele voltou frustrado, o cara caiu, o cara não tinha chamado. Não é que ele não tinha chamado, é que você mandou ele só. Você mandou, você não acompanhou. Eu achei interessante aquela treco lá que o Iraildo fez ontem. Sim. Você manda um missionário, aí você ouve? Não. Ouve? Não. Ouve, não. Até bater pau. Foi uma ilustração muito boa. Foi legal. Gente, nós precisamos entender, gastar mais tempo, nosso tempo, orando pelos missionários. Adote um missionário, pega o nome de 10 missionários, fale com ele todo dia, ligue para o seu missionário, porque quando eu atendo conferência nas igrejas que não tem missões, eu chamo a mãe de oração. Quem é a diretora? Tá aí, irmã, como é que você ora por missões? Aí, Senhor, abençoe todos os missionários. A senhora fala o nome de quantos missionários? De nenhum, eu não conheço nenhum.
Agora, se fosse o seu filho aqui, daqui, porque eu sempre falo, enquanto não sacrificar os filhos da casa, não há um verdadeiro avivamento. Eu lembro que o pastor Hildo, pastor, eu falo do senhor aqui agora. Não? Você lembra que quando começou o projeto, a irmã Amélia pegou o carnezinho, o senhor disse isso lá no seu púlpito. O senhor não gostou, só pagou porque foi a Amélia que pegou. Mas no dia que eu saí, renunciei à igreja, que fui para o campo, aí chocou o pastor Hildo. Eu sou culpa dele hoje, sou um grande missionário, porque quando eu renunciei, aí ele disse, agora é coisa séria. Pastor, deixar a igreja e ir para o campo missionário, algo está passando. E quando ele me visitou, que ele viu a diferença lá, ele disse, realmente é Deus que fala as coisas mesmo. Eu acho muito interessante a maneira que Deus fala com as nossas lideranças, né? O pastor Raul, por exemplo, nosso presidente, ele mandou o Ricarley. O Ricarley foi para o campo. O pessoal fala, o Ricarley foi para a Suíça, foi para a Inglaterra. Meu irmão, o Ricarley nasceu no berço de ouro. Mas o Ricarley estava na Inglaterra trabalhando. Ele não ficava só pregando, não, entregando folheto. Ele trabalhava. E Yúlia nasceu no berço de ouro. Literalmente, a Yúlia trabalhava. E às vezes a gente pensa, não, mas foi o filho do pastor Raul, vou para lá. Quando nós fizemos uma viagem missionária, que eu cheguei no Uruguai, que eu vi onde é que o Ricardo morava. A casinha, acho que era Uruguai ou era Paraguai. Era um dos Uruguai. E eu vi a casinha que o Ricardo morava, sabe, com aquele menino pequeno. Eu olhei assim, eu falei, não é não. E a felicidade dele em receber a gente, todo mundo vai almoçar aqui comigo. Aí eu olhei assim, aqui não tem comida para esse povo, não. Mas aí o pai dele, a mãe dele já foram providenciar, fazer a compra. Mas a felicidade que ele estava, por quê? Porque ele é um chamado missionário, né? Hoje ele é pastor aqui na Jerusalém, uma das congregações que contribui muito com missões. Muito obrigada aí aos promotores de missões da Jerusalém, né? Deus abençoe vocês, a todos os irmãos da Jerusalém. Mas é porque o pastor é missionário. Olha. Entendeu? Então, se o pastor não é missionário, a igreja não é. Se o pastor não abraça, o pastor é a chave principal das obras missionárias. Conforto, falando em conforto. Gente, esses dias eu fui motorista internacional. O pastor Messias tem um problema de visão muito curta, ele dirige ruim porque pegou no aeroporto, quando não chegava em casa, eu me dei esse carro. Aí o resto do dia eu era o motorista. Trânsito, as ruas com moto, bicicleta, carroça, caminhão. Meu sonho de consumo é dirigir na Índia, naquele tuk-tuk. Aquilo, para fazer aquilo dali com alegria, ou é chamado de Deus, ou é doido. Porque as casas lá na área que eles estão morando, tudo casa de 2 pisos, tudo, mas a rua não tem um saneamento, não tem uma rua asfaltada, aquela poeirona e bicho solto, bode para lá, para cá, gado no meio da rua. Aí, o Elias gosta de missão. Por que o Elias gosta? Porque ele foi chamado, foi picado pelo bichinho. Foi picado pelo bichinho da missão. Aí os filhos dele, todos gostam de missão. Aí vem lá o versículo, ensina a criança no caminho que deve andar. Ele só falava em missão, só vivia missão. Os filhos foram para a missão. Não, e o neto, a minha neta esteve aqui 2 anos atrás, ela disse, vovô, quando eu fizer 18 anos, eu vim fazer o curso para ir embora. Aí o Ramos, acho que ele gosta da Zelina, depois de missão, depois de Deus. Ou é de missão, depois da Zelina, depois de Deus. O Ramos é apaixonado por missão. Os filhos dele são missionários. Então, querido, você quer que o seu filho seja bandido? Seja bandido. Quer que o seu filho seja um missionário? Seja missionário. Não precisa ir para o campo, não. Mas fala de missão. Você tem uma criança, todo dia diz para ele, ora pelo missionáriozinho, contribui, leva para a EBD, na EBD, na nossa congregação, cada salinha infantil tem um cofrinho missionário. E cada criança tem o seu cofrinho particular. Dá uma oferta missionária. Mas às vezes você é crente e você, essa secretaria de missão, não sei o que, só fala em dinheiro. Esse pastor, não sei o que, não sei o que lá. Você só fala mal. Teu filho vai ser maldizente, murmurador, e é terrível isso. Fale bem, fale do amor de Deus, fale da graça de Deus, fale de tudo que Deus tem feito por você e tudo que Ele precisa fazer pelas pessoas que estão lá fora. Isso é fazer missão dentro da sua casa, fazer missão com o seu filho. Seu filho aprende o que você faz, o que você ensina. Ensina a criança o caminho que deve andar. Vai junto com ele. Fala mal, o bichinho fala mal. Eu vi até uns vídeos,
pai flamenguista, ele, meu Deus, a criancinha, meu Deus, sabe? Todos os gestos do pai está aprendendo, o pai é o professor do filho. Né? Então, faça isso. Lembre-se que filhos são herança do Senhor. Cuide da sua herança. Ensine o seu filho a ser um contribuinte, ser uma pessoa que intercede por missão, ser uma pessoa que fala do amor de Deus para o coleguinha. A neta do Ramos, pequenininha, quando chegou no Canadá, ela disse, puxa, eu andei aqui um monte de lugar e não vi igreja. Você precisa mandar um missionário para cá. Toma! Uma criança. E você precisa mandar um missionário. Ela está lá num país totalmente distante, mas ela sabe da necessidade de se ter um missionário. No dia da entrega dos cofrinhos, ela não vou entregar, jogou o dinheiro. Foi ela que deu a ideia. Que as crianças estavam jogando o cofrinho. Ela chegou, não, eu preciso desse cofrinho. Jogou o dinheiro, levou o cofrinho, ela que deu a ideia, né? Eu achei muito interessante. Queridos, é isso. Missão é isso. Feito com os pés dos que vão, com o joelho dos que oram, com a contribuição daqueles que contribuem e não atrapalhando. E aqueles que não atrapalham. Não atrapalham, porque tem muito que atrapalha. Tem muito que atrapalha. E por falar em atrapalhar, eu não vou contribuir com missão porque não é transparente. É transparente, meu amor. Contribua. 322-652-360001-46. 322-652-360001-46 ou apontando aí teu celular para o QR Code que está na tela e contribuindo de acordo com o que Deus colocar no teu coração. Você quer saber como é gasto o dinheiro de missões? Vem aqui na SEMAD. Nós não temos nenhum problema em te dizer quanto entrou e para onde foi. Entrou tanto da igreja tal, tanto do campo tal, tanto do irmão tal. A gente mostra. Por que não mandamos um relatório para as congregações? Porque, eu digo sempre isso, é contraproducente eu dizer, entrou X e foi para tal lugar ou vai para tal lugar. Eu estou mostrando para o bandido onde está o ouro. É a mesma coisa de dizer, eu tenho missionário fulano de tal, lá no país está onde a igreja é perseguida. Aí eu estou entregando o missionário, não podemos falar isso não. A gente não fala nem quem é o missionário, nem aonde ele está. Mas nós temos missionário na igreja perseguida, atrás da cortina de ferro. Quer saber quem é, onde está? Vem aqui. A gente te mostra, a gente ora por ele contigo, mas tu não vai levar lá para a tua congregação para dizer, só para, não, nós temos missionário. Não, temos, mas sem que diga. Porque se for para dizer, nós vamos entregar. Pastor Elias, você fala muito, eu também. E o tempo já... o tempo já Pessoal, foi. deixa eu só expressar minha gratidão. Você que me ajudou a pagar a viagem de ir na África. O resultado está aí, eu estou prestando conta. Foi muito bom, muito produtivo. E para concluir, sábado, estava arrumando minha mala. Trazendo a coisa do pessoal, muitas coisas, para a SEMAD, para o bazar. E entrou 12 crianças no quarto, entre 7, 8, 10, 12 anos. Elas entraram, pediram licença, a Joana traduziu, ela disse, nós viemos aqui lhe dar um abraço e pedir algo para o senhor. E o que vocês querem? Que você não se vá, fique conosco, porque é um novo pai que a gente conseguiu aqui. Por que tu não ficou? Aí eu disse, eu gostaria de ficar, mas eu sou casado, eu tenho uma esposa, ela está me esperando, então eu preciso ir lá. O senhor volta aqui no próximo ano trazendo ela? Aí eu tive que dizer que sim. Aí foi pesado, né? Aí eu disse, não, tá bom, eles saíram. Quando elas saíram, 12 meninas, entrou 2 meninos, 14 e 15 anos. Pararam em frente e aí eu perguntei, o que vocês querem? A Joana traduziu, ela disse, pastor, eles vieram orar pelo senhor. Que lindo, né? Vieram orar pela sua viagem. E com uma condição, que o senhor volte no próximo ano trazendo sua esposa, porque a tia Joênia disse que ela é uma mãe. Nós queremos uma mãe a mais. Aí eu disse que ia levar no próximo ano a minha esposa. Eu gostaria de dizer que a gente não está liberando vocês, porque o Gideão já vai, né? Não, eu vou só lá visitar. Só visitar. Só visitar. Nós estamos bem aqui, graças a Deus. Então, são coisas extraordinárias, milagre de Deus. Deus está fazendo obra grande. Precisa de mais apoio, mais contribuição, tiver mais gente para ir para lá. Aí as portas abertas, o pastor Messias está cansado, ele precisa vir no próximo ano. Eles vão vir aqui fazer a reciclagem para descansar um pouco, porque é muita carga. Eu quero dizer para vocês, façamos mais missões, amamos mais, contribua mais.
Precisamos construir a base para apoiar pelo menos 200 crianças nesse estilo. Agora sim podemos apoiar 200, porque vale a pena ver aquelas crianças dando glória a Deus, se batizando. Jesus batizando criança com o Espírito Santo lá, meu Deus do céu, coisa que eu vi assim. Consagramos um pastor. Então, o Senegal está florescendo, começou a dar fruto. Nós não podemos abandonar. Vamos crescer para a glória de Deus. Juntos, nós somos mais fortes e vamos mais longe. A SEMAD somos todos nós. Obrigada, pastor Elias. Muito obrigada. Deus abençoe. É sempre um prazer falar com o pastor Elias, porque ele é top das galáxias. Ele tem sempre algo sensacional para contar. Porque é uma pessoa que não fica reclamando, meu Deus. Ele está sempre dando glória a Deus, está sempre alegre, está sempre... Eita glória! Glória a Deus, entendeu? Deus abençoe você, até o nosso próximo encontro, e você pode assistir o nosso podcast no canal da IEAD, né? Também no canal da SEMAD, no YouTube, na Rádio Cidade Esperança, todo sábado das 19 às 20 horas, e no canal 14, TV Cidade Esperança, toda sexta das 19 às 20 horas. A gente se encontra novamente na próxima sexta-feira. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.